Boa tarde a todos e todas. Eu sou Cristina Gaulia, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e diretora-geral da EMERGE, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E este é o programa Sextas na EMERGE, Diálogos com o Poder Judiciário, uma série de entrevistas com as mais relevantes personalidades do Poder Judiciário brasileiro, tanto na seara federal como na estadual. E ele é produzido pelo Departamento de Comunicação da EMERGE e pela Biblioteca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é também a biblioteca da escola. E hoje a nossa entrevistada, ela vem do outro lado do Atlântico. Ela vem de Angola, onde é magistrada na cidade de Luanda, capital do país. A juíza desembargadora Cláudia Maria Fernandes Domingos é formada pela Universidade Agostinho Neto e é mestra em Direito pela Universidade Jean Piaget, também de Angola. Ela chegou ao Brasil no dia 27 de junho, chefiando uma delegação de seu país, composta ainda pela juíza de Direito Altina Cavanda e pela diretora-geral de Recursos Humanos do Poder Judiciário de Angola, Érica Otávio Peixoto, do Conselho também Superior da Magistratura Judicial. Elas vieram em missão oficial conhecer o funcionamento da nossa Escola da Magistratura e acompanhar o curso de iniciação dos novos magistrados, e nós recebemos 52 novos magistrados no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, e como é também a estrutura do nosso tribunal. A visita, inclusive, ela faz parte de um acordo de cooperação acadêmica entre a EMERGE e o Tribunal Supremo de Angola, firmado exatamente para difundir as condições mútuas e propiciar intercâmbios de aperfeiçoamento dos magistrados brasileiros e angolanos, exatamente numa forma, num formato e numa pauta de cooperação e amizade entre os dois países. Muito bem. Desembargadora Cláudia, que prazer tê-la aqui conosco na biblioteca da EMERGE. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. E eu gostaria de começar falando um pouquinho da sua história. Como é que foi a sua trajetória pessoal e profissional até a senhora chegar a ser nomeada juíza desembargadora? Conte um pouco dessa história para nós. Muito boa noite, a desembargadora Cristina Gaulia. Cumprimento também os telespectadores do programa Sextas na EMERGE, Diálogos com o Judiciário. Aproveito o momento para apresentar os melhores cumprimentos do venerando juiz presidente do Tribunal Supremo ao povo brasileiro, em especial à diretora e todo o elenco da EMERGE. Trago também uma saudação das colegas que me acompanham nessa delegação, a doutora Érica Peixoto e a juíza Daltina Cavanda. E, desde já, agradeço o convite. É um prazer estar aqui para poder falar, compartilhar algumas questões do Judiciário da Angola, do Brasil, aqui com a querida desembargadora Cristina Gaulia. A sua história, como é que foi? Exatamente. Pois, eu fiz a Faculdade de Direito em Angola, na Universidade Agostinho Neto. Portanto, devo dizer que desde pequena sonhei em ser juíza, porque pretendia dar o meu contributo para que o mundo tivesse uma justiça melhor. Então, dirigi-me para a Faculdade de Direito, por acaso foi numa altura em que a Universidade Agostinho Neto, que é a Universidade Pública de Angola, ou seja, de uma forma geral, o ensino superior em Angola vivia um momento muito difícil. Não tínhamos outras opções que não a faculdade ou a universidade pública. Não havia universidades privadas. E havia uma concorrência muito grande para poder-se entrar à universidade pública e, sobretudo, o curso de Direito.
Mas, felizmente, eu fiz o concurso e fui apurada. Frequentei 5 anos na Faculdade de Direito. E já no 3º ano fui me apaixonando mais ainda pela magistratura. Em trabalhos práticos que fazíamos nas aulas, eu disse, olha, é isso que eu quero. Então, trabalhei para isso. Depois de terminar o meu curso de Direito, no ano seguinte, apercebi-me que havia um concurso para ingresso à magistratura judicial. E como reunia os requisitos, inscrevi-me e, felizmente, fui apurada. Fui apurada, frequentei o curso e, depois de ter frequentado o curso, eu fui colocada, como magistrada, no interior do país. Portanto, eu estava habituada a viver na capital, mas fui colocada no interior do país, na cidade de Alatando, província do Kwanza Norte. E nesse tribunal nós fazíamos competência genérica. Portanto, fui aprendendo um pouco de tudo. 3 anos depois, fui transferida para Luanda, para a capital, e fui colocada na sala criminal. Portanto, depois de 15 anos, mais ou menos, de magistratura, foi que então também concorri a uma vaga no Tribunal da Relação de Luanda. E fui apurada. Hoje estou aqui, sou juíza desembargadora. Que maravilha. Isso é uma coisa que nós temos em comum. Eu também, quando era mais jovem, quando eu era adolescente, quando estava para me decidir o que eu queria fazer na minha carreira, eu também sempre pensava, vou fazer faculdade de Direito porque eu quero ser juíza, né? Então, foi um sonho que eu também acalentei e trabalhei muito para isso, assim como você também trabalhou, né? E é muito interessante isso, porque isso une muito a magistratura, né? A magistratura, tanto no Brasil como em Angola, pelo que eu estou percebendo, e pelo tempo de convivência que nós agora tivemos, né? É uma magistratura muito compromissada com a questão da justiça, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes, os nossos participantes do programa, como é esse ingresso na magistratura angolana. As pessoas se formam em direito, fazem o concurso e já são juízas e juízes, ou eles têm que primeiro fazer um curso de preparação e só ao final desse curso de preparação é que se tornam juízes e juízas se forem aprovadas? Como é que é isso? Pois é. Para ser magistrado em Angola, é condição sine qua non ter licenciatura em Direito. Pois, sendo licenciado em Direito, o candidato vai participar de um concurso de provimento. Se for apurado, frequenta uma formação teórica e prática. Fim dessa formação, é submetido a uma avaliação. Só se for apurado é que se torna magistrado em Angola. Entendi. Essa é uma pequena diferença em relação ao Poder Judiciário brasileiro, como você teve a oportunidade de verificar. Porque os nossos magistrados fazem o concurso público para a magistratura de carreira e, se aprovados, eles já tomam posse como juízes e juízas. E aí vão fazer um curso que nós chamamos de curso de iniciação, que, na verdade, dura 4 meses, são 4 meses muito intensos, e que é um curso voltado especificamente para a prática da magistratura. Muito embora eles ainda tenham um período posterior, de até 2 anos, em que eles vão estar no período que nós chamamos de vitaliciamento, né? Uma outra diferença que eu queria perguntar a você, e queria saber se eu entendi muito bem, quando entram no concurso, podem se tornar magistrados ou membros do Ministério Público, ou seja, podem se tornar juízes ou promotores de justiça. É isso mesmo? É exatamente isso, desembargadora. O candidato entra para o curso,
E no meio do curso, mais ou menos, ele vai decidir se quer ir para a magistratura judicial ou para a magistratura do Ministério Público, que vocês aqui chamam de Ministério Público Ministério mesmo. Público também. Mas não é magistratura. Não é. Exatamente isso. Portanto, o INEJ, que é o Instituto Nacional de Estudos Judiciários, forma tanto magistrados judiciais, que são os juízes, e magistrados do Ministério Público, que são os procuradores. Então, o INEG é exatamente o irmão da Emerge. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Isso. E nós tivemos a oportunidade de, quando estivemos agora recentemente em Angola, de visitar o INEG, e efetivamente é um instituto que está muito bem preparado para receber esses magistrados recém-ingressados, né, no início, então, da carreira lá em Angola. E ficamos muito contentes, desembargadora Cláudia, pela recepção que tivemos do doutor Gunza e da doutora Adélia, no sentido de que esse acordo de cooperação pudesse realmente ser construído, enriquecendo a magistratura angolana, assim como a magistratura brasileira. Eu tenho uma outra curiosidade muito interessante, porque a senhora me disse, a semana passada, quando chegou, que o Tribunal da Relação de Angola tinha sido recentemente criado. Como é que foi isso? Pois é. Nós, em Angola, já tivemos Tribunal da Relação no tempo colonial. Mas na Angola independente, passamos a ter implementados por lei desde o ano de 2016. Mas, na verdade, só no ano de 2021 é que foram inaugurados 3 dos 5 tribunais da relação previstos para serem implementados em Angola. Portanto, a ideia é implementar em 5 regiões do país, portanto, não só na capital, mas em 5 regiões do país, 5 tribunais da relação. A senhora está designada, está lotada no Tribunal da Relação de Angola ou no Tribunal da Relação de Luanda? Pois é, nós temos 5 tribunais de relação. Nesse momento foram inaugurados apenas 3. São, nomeadamente, o Tribunal da Relação de Luanda, onde eu estou colocada, o Tribunal da Relação do Lubango e o Tribunal da Relação de Benguela. Entendi. E cada um desses tribunais tem quantos juízes desembargadores ou juízas desembargadoras? O Tribunal da Relação de Luanda tem 19. O Tribunal da Relação de Benguela, 17. E o Tribunal da Relação do Lubango também 17. E os tribunais da relação de Benguela e de Lubango também foram inaugurados agora em novembro de 2021? Não, desembargadora. Foram inaugurados um pouco antes, mas ainda no ano passado. Sim. Luanda, por acaso, foi o último tribunal a ser inaugurado. Então, as instâncias judiciárias em Angola são os juízes de direito de primeiro grau, como a doutora Daltina, certo? Logo a seguir, vem os tribunais da relação, depois vem o Tribunal Supremo e, por fim, o Tribunal Constitucional. É essa a hierarquia? Mais ou menos, assim. Nós temos tribunais na jurisdição comum, ou seja, o sistema judiciário é composto por, assim como a doutora disse, não é? Na última instância de recurso, o Tribunal Supremo, que é integrado pelos juízes conselheiros. Certo. Vocês aqui chamam os ministros. Exatamente. Depois temos uma segunda instância que aparece aos tribunais da relação e é integrada pelos juízes desembargadores. Certo. Por fim, temos a primeira instância, que é integrada pelos juízes de direito, que são os tribunais de comarca. Então, na verdade, os juízes de direito, como a doutora Daltina, estão nos tribunais de comarcas. Exatamente. Essa figura nós não temos. Só para explicar para os nossos ouvintes, na verdade, Angola tem um tribunal constitucional que equivale, e a senhora me corrige se eu estiver errada, que equivale ao nosso Supremo Tribunal Federal. Aqui no Brasil, o STF
é que é exatamente o tribunal que julga as causas constitucionais. Em Angola, é o Tribunal Constitucional. E Angola tem um Tribunal Supremo, que equivale, aqui no Brasil, ao nosso STJ, Superior Tribunal de Justiça. Angola não tem tribunais de justiça, mas tribunais da relação, como a desembargadora Cláudia bem esclareceu. Agora vamos para as competências, para que isso também fique bem claro. Qual é a competência dos tribunais da relação? Eles julgam questões estaduais, questões federais, ou julgam somente questões estaduais? Porque no Brasil nós temos a Justiça Federal, que julga justamente as causas em que são partes a União e autarquias federais, e nós temos os tribunais estaduais, que são os tribunais de justiça, esse que eu integro. E os tribunais de justiça julgam todas as outras questões que sobem. Eu estou entendendo corretamente que o Tribunal da Relação julga causas federais e estaduais. É assim? Não, eu não sei muito bem porque a vossa designação é diferente. Mas, na verdade, o Tribunal da Relação vai apreciar recursos provenientes da primeira instância. Portanto, provenientes dos tribunais de comarca. Entendi. Tanto de questões que sejam federais, como questões que sejam provinciais, digamos, porque vocês não têm estados, vocês têm províncias, não é isso? Pois, eu estive a explicar há bocado que os tribunais da relação estão em várias regiões. Isso. Portanto, essas 5 regiões abrangem o país todo, cada uma a sua parte. Portanto, por exemplo, Luanda vai atender as províncias que Benguela e Lubango não atendem. Entendi. Nesse momento, nós temos uma demanda processual muito mais elevada que os outros 2 tribunais da relação. Estamos também a apreciar recursos provenientes das províncias que vão abarcar as 2 regiões que ainda não têm tribunais da relação. Entendi. Mas o seu Tribunal da Relação, ele julga também questões do trabalho em segunda instância? Sim. Também questões do trabalho. Porque nós temos uma justiça especial do trabalho. Né? Nós temos no Tribunal da Relação várias câmaras. Nós temos a Câmara do Civil e Administrativo, temos a Câmara Criminal, da qual eu faço parte, e temos a Câmara Laboral. Temos ainda a Câmara da Família. Entendi. Então, vocês têm essas especialidades, mas, na verdade, a justiça angolana é uma justiça una. Porque nós temos, aqui no Brasil, a justiça estadual, que são os tribunais de justiça, a justiça federal e a justiça do trabalho. E temos ainda uma justiça eleitoral e uma justiça militar. Então, nós temos várias diferenciações nesse amplo poder judiciário, que é o poder judiciário brasileiro. Sim. E o que eu estou entendendo é que, na verdade, em Angola, essas competências todas estão muito mais concisas, né? Muito mais integradas nos mesmos tribunais. Sim, sim. Que me parece, talvez, uma prática que, do ponto de vista orçamentário, seja mais econômico. A senhora concorda comigo? Acredito que sim, desembargadora. Mas nós também temos, portanto, fora da jurisdição comum, nós temos outros tribunais superiores. Portanto, para além do Tribunal Constitucional, conforme a desembargadora já disse, nós também temos um Tribunal de Contas e um Tribunal Supremo Militar. Então as questões militares são julgadas por uma justiça própria, uma justiça diferente. Sim. Vamos falar um pouquinho, desembargadora Cláudia, sobre sobre as questões de gênero. Nós somos mulheres, não é? E essa questão de gênero, ela é muito próxima às mulheres. Como é que é a questão de gênero na magistratura angolana? Qual é o número ou o percentual, ou mesmo assim a equiparação entre homens na magistratura e mulheres na magistratura angolana? Bom, a nível da magistratura, ainda não conseguimos atingir a igualdade.
Acho que é um pouco como acontece cá no Brasil. Nós temos um número de 660 magistrados, dos dois sexos. Deste número, 247 são mulheres. Ainda é um número bem abaixo da metade, exatamente. né? Isso nas 3 instâncias. Portanto, eu estou a falar do número de magistrados de uma forma geral. Claro, e a representatividade menor está mesmo no Tribunal Supremo. Acho que temos aí 17 ou 18 juízes conselheiros e dentre estes só 4 são mulheres. Olha só. Posso dar também um exemplo no tribunal em que estou inserida. A secção em que estou, somos 4 desembargadores. Não. 4 desembargadores e eu sou a única mulher. Ai, meu Deus. Na minha secção, mas no tribunal temos outras mulheres. Eu me lembro que o Tribunal Constitucional de Angola tem uma presidenta. Tem sim, a doutora Laurinda Cardoso. Isso, a juíza conselheira Laurinda Cardoso, né, nos recebeu em Angola com muito carinho, com muita elegância. E também fiquei sabendo naquela ocasião que o próprio Tribunal Constitucional é um tribunal muito moderno, muito recente, não é isso? Sim. Porque até determinada altura os casos, ou seja, tudo que tivesse a ver com questões constitucionais, eram julgadas também no Tribunal Supremo. Olha só. Então, por que decidiram separar? Porque isso é uma coisa que me parece bastante inteligente, né? As questões constitucionais ficam com o Tribunal Constitucional. Exatamente. E as questões, na verdade, que chegam ao 3º grau de jurisdição, então ficam com o Supremo, né? A senhora sabe se teve alguma questão assim que foi emblemática para causar essa cisão, causar essa separação, ou não? Eu julgo que deve ter sido, acho que por causa das eleições em Angola. Assim que eu não tenho muito em mente em que ano foi instituído o Tribunal Constitucional, mas creio que foi aí que começaram a surgir mais situações e houve essa necessidade, então, de se criar o Tribunal Constitucional. Sim. Nós vimos nos demais PALOPs que nós visitamos, e os PALOPs são os países africanos de língua oficial portuguesa, entre os quais está Angola, estão também Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Então, vimos, quando estivemos nos PALOPs, que efetivamente há tribunais constitucionais em todos esses países. A Constituição de Angola é de que ano? A senhora recorda? A atual Constituição? Sim, a atual. É 2010, mas nós recentemente tivemos uma revisão pontual. Sim. Relativamente a uns pouquinhos artigos. Mas, de uma forma geral, mantêm-se os artigos que foram aprovados na legislação de 2010. 2010. E quando é que Angola se tornou independente de Portugal? Em 1975. 75. E de lá para cá houve algumas convulsões sociais no país, não houve? Isso é importante para que a gente compreenda como é que se construiu o Poder Judiciário de Angola. Então, até 75 eram ainda dependentes de Portugal, então foi feita a independência, e de lá para cá, como é que foi essa história? Ela foi pacífica? Houve muitos anos de guerra civil? Será que a senhora pode contar um pouquinho disso para a gente? Sim, de facto, houve. Nós tivemos momentos muito complicados de guerra entre nós. Felizmente, isso foi superado em 1992, com a implementação do Estado Democrático e de Direito em Angola. E pronto, de lá para cá, todo o tumulto foi passando, aos poucos estamos a caminhar, é caminhando que se faz o caminho, como se diz. Claro, é exatamente isso. E sentimos que estamos um bocadinho atrasados em alguns aspectos, mas cooperações como essas com o Brasil vão nos ajudar a caminhar e chegar lá.
Com certeza. A República de Angola é um país tropical, muito parecido com o Brasil, né? Está localizado na região centro-oeste do continente africano e é formado por planaltos e uma estreita planície litorânea. A população, desembargadora Cláudia, está perto de 35 milhões de habitantes, não é isso? Somos, nesse momento, 37 milhões. 37 milhões de habitantes. A senhora sabe mais ou menos um percentual dessa população que vive nas cidades e o percentual que vive ainda em áreas rurais? A maioria está concentrada nas cidades ou ainda há uma quantidade expressiva de angolanos que moram em áreas rurais? Como é que é isso? Não, a população quase toda fugiu para as cidades. Quase não temos mais ninguém nas zonas rurais. Isso porque as pessoas vão, não é, para as capitais à procura de melhores condições de vida. E normalmente as capitais estão mais desenvolvidas, oferecem mais oportunidades de trabalho. Então, temos assim muito pouca gente nas zonas rurais. Como é que é a questão dos produtos que Angola produz? A maior riqueza do país, e é importante para a gente conhecer isso, está baseada em quê? É petróleo? Sim, a maior riqueza do país é petróleo. De um tempo a esta parte, temos estado a ver outras formas de conseguir dinheiro, não é? Que não seja só petróleo. Apostamos em outras riquezas que temos, como os diamantes, tem a questão as receitas fiscais. Temos estado a evoluir para isso. Houve uma altura que era mesmo só petróleo. E o turismo? Como é que é o turismo em Angola? Onde é que a gente deve ir ao visitar Angola? Angola tem muitas paisagens muito bonitas. Isso é uma luta que nós estamos a ter, porque temos certeza que o turismo é um potencial da Angola. Nós temos coisas ali, temos praias lindas, florestas, muitos locais turísticos que temos que nos organizar para realmente também conseguirmos tirar alguma receita daí, atraindo assim turistas estrangeiros e mesmo turismo local, não é? Às vezes você ficou sabendo lá, e eu não sei se isso é realmente uma informação real, que em Angola se falam vários idiomas. Ou são vários dialetos? São vários idiomas ou são vários dialetos? Porque o português é a língua oficial. É sim. Eu diria dialetos. Realmente nós somos muito ricos em vários tipos de línguas. Só para vermos, e estávamos a conversar ontem, eu e as colegas que compõem a nossa delegação, que cada uma de nós é oriunda de uma zona com dialeto diferente. Os meus pais são de origem quimbundo, a doutora Adaltina Quanhama e a doutora Érica Umbundo. Mas essas são línguas. Comunidades, elas estão hoje ainda vivificadas ou elas já estão morrendo e determinados dialetos estão se fortalecendo em detrimento de outros? Como é que é essa história? Eu sinto que estão a morrer, com muita pena, aceito isso, mas sinto que estão a morrer. Porque eu olho para a minha família mesmo. O meu pai e a minha mãe falam também, para além do português, falam dialeto. Mas eu, agora que estou muito interessada em aprender, portanto, acho que também teve um bocadinho a ver com o processo de colonização. Sim. Eles eram proibidos de falar essas línguas, então quase que não passaram aos filhos. Eu não sei falar nenhum dialeto lá do nosso país, mas tenho fé que ainda vou aprender. Com certeza, com certeza. Agora me diga uma coisa, a senhora tem filhos? Eu tenho, sim. Então. Eu tenho 2 rapazinhos. Ai, que bonito. O mais velho tem 13 anos e o mais novo, 11. E eles vão ser magistrados também? Isso é uma luta lá em casa. Porque o pai também é magistrado. Sim. E nenhum deles quer saber de magistratura. Com 11 e 13 anos já decidiram que não querem saber, querem mais ir para as áreas de ciências exatas, gostam de engenharias e matemáticas.
Eu disse, mas pelo menos um, venha cá para me substituir. Com certeza. Não, mamã, não queremos saber nada de magistratura, vocês nem andam à vontade, ficam privados de tanta coisa. Então, Eles não querem, não sei se um dia vão mudar a mentalidade. com certeza. Eu também tenho 2 rapazes e nenhum dos 2 seguiu o direito. Não queria nem que chegassem até a magistratura, mas pelo menos fizessem direito. Nenhum dos 2 optou por essa carreira. Um é professor de história e o outro é ator, na verdade. Não é nenhum dos 2, mas estão felizes nas áreas que escolheram. Eu acho que é isso que é o importante, né? Sim. Mas me diga uma coisa, seu marido também é magistrado. Ele também está integrando algum tribunal da relação? Não, na verdade não é meu marido, não é meu marido, nós não estamos juntos. Sim, mas companheiro. é o pai dos meus filhos. Isso. Eu não percebi bem a pergunta da doutora. Se ele também é magistrado, também é juiz desembargador, ou se ele está em primeiro grau, ou se, na verdade, ele é promotor ou procurador de justiça? Ah, não, ele é juiz de primeiro grau. Sim. Está na Primeira capital? instância. Está em Luanda? Não, está no interior, numa das províncias. Está no interior. No interior, há um maior número de varas únicas, juízos únicos, ou há cidades no interior que façam parte de uma estrutura em que há mais de uma vara? Porque eu entendi que a juíza de direito da Altina Cavanda, na verdade, é juíza de uma vara única. Ela faz clínica geral, como nós falamos, né? Ela trata de questões de família, de questões cíveis, de questões criminais. Qual é a maioria desses desenhos em Angola? No interior, tem muito juízo único ou tem cidades maiores que têm vários juízos? Isso depende realmente da população, portanto, ou seja, número de magistrados no tribunal e do movimento processual. Portanto, aquelas cidades em que há um movimento processual muito elevado e que há muitos magistrados, então já fizemos várias salas. Mas cidades mais pequenas, como é o caso da província em que está a doutora Daltina, não se justifica tantas salas. Todos os juízes fazem tudo. Entendi. Não tem assim uma especificidade para cada um deles. Uma questão que nos gera muita curiosidade. Como é a implementação, ou eu diria até o debate, entre o direito ordinário, o direito que está nas leis angolanas, e o direito consuetudinário? O direito consuetudinário, aquele direito relativo aos costumes e às tradições, esse direito ainda é implementado em Angola, em algumas províncias ou no interior do país? Sim, a nossa Constituição, desde 1992, já prevê o costume como uma prática que deve ser aceita, tem força jurídica, desde que não viole a Constituição, nem atente contra a dignidade da pessoa humana. Portanto, e existe, portanto, entre o poder local ou seja, as autoridades tradicionais, eu não diria parceria, diria mesmo que é uma integração. Portanto, as autoridades tradicionais estão integradas no poder local, são uma forma de organização deste poder. Entendi, mas eu não entendi bem o que são as autoridades locais. Existem juízes, mesmo que entre aspas, dentre essas autoridades locais? Não são bem juízes, são sobas. Portanto, são sobas. líderes naquela comunidade. Portanto, é uma pessoa que é respeitada, as pessoas ouvem o que elas dizem. Portanto, são essas pessoas que fazem parte do poder tradicional. Entendi. E esses sobas, eles são chamados a resolver conflitos. Conflitos de família, conflitos de propriedade, talvez, não sei. A senhora pode exemplificar um pouquinho que tipo de conflito um soba poderia ser chamado para resolver? Por exemplo, se calhar
questões relativas, por exemplo, a direito de família, quando o marido morre, por exemplo, quem é que a esposa, ela herda ou ela não herda? Como é que é essa história que me contaram que haveria aí uma forte influência dos costumes e, obviamente, dessas autoridades locais? Como é que é isso? Bom, do que eu tenho estado a ouvir falar, portanto, isso também não acontece em todo o país, não é? Acontece, portanto, se calhar em algumas zonas rurais, não é? Se a mulher fica viúva, também já ouvi dizer que a família do marido vem buscar as coisas e leva tudo, não é? Esses casos muitas vezes não chegam às autoridades. E se, por exemplo, também a mulher, e porque tem aquele costume, aceita e nunca vem cá para fora dizer o que acontece, vai valer exatamente aquilo que a autoridade tradicional Então, aconselhou ou orientou. Então, o direito costumeiro ainda tem uma certa força Sim, no interior em do algumas país, né? zonas, sim. Mas agora, é o que eu disse anteriormente, não pode ferir a Constituição, nem pode atentar contra a dignidade da pessoa humana. Mas quando isso acontece, é preciso que as pessoas denunciem, não é? Claro. Senão nunca saberemos que existiu. Claro. Porque se as pessoas todas consentirem, nunca ninguém fica a saber, e ainda que seja uma prática errada, não se pode corrigir. Sim, porque pela Constituição e pelas leis ordinárias, homens e mulheres em Angola têm os mesmos direitos. Exatamente. Pelo menos aquilo que está na lei. Sim, sim. Não Temos é? consagrado o princípio da igualdade. Exatamente. Como é que são as uniões estáveis? As pessoas ainda se casam muito em Angola ou há um número expressivo de pessoas que vivem em união estável? Como é que é essa figura da união estável que aqui no Brasil tem uma força muito grande no âmbito das famílias, né? Muito embora a nossa Constituição, na verdade federal de 88, ela diz que o Estado deve facilitar a transformação das uniões estáveis em casamento. Como é que é essa diferença entre casamentos e uniões estáveis? O que é que domina a família angolana? Há muitas pessoas que casam-se, mas maioritariamente vivem em união de facto, que é o que vocês Exatamente, chamam a união de união estável. Portanto, a nossa lei permite que, para efeitos patrimoniais, sejam atendidas essas uniões, não é? Também podem ser reconhecidas, mas na prática quase ninguém reconhece. Normalmente há reconhecimento por morte, porque o marido morreu, então há necessidade de tratar tudo, vão recorrer por isso. Mas, de facto, essa questão... perdi. Entre união estável e casamento, como é que é isso? É mais pessoas vivendo juntas ou a força da Igreja Católica e das igrejas evangélicas, de repente, demanda que as pessoas se casem? Há mais gente a viver em união de facto. Há mais gente a viver em união de facto. Não sei porquê, mas é essa a realidade. E a união estável, a união de fato, a união estável, ela está protegida na Constituição? Ela é mencionada? Quando reconhecida, ela tem os mesmos efeitos que o casamento. Exatamente. Então é como no Brasil. Exatamente. Agora, a senhora disse que a sua área de atuação é o direito penal. Vamos falar um pouquinho de direito penal? Que tipo de penas vocês têm em Angola? Pena de morte ainda existe? Não temos pena de morte. Felizmente já foi abolida. Houve em 1992, com a Constituição de 92. Então ainda é uma coisa até nem tão antiga assim, né? E assim, como é que são os índices de crimes? O que vocês têm mais a nível de crimes? Crimes contra o patrimônio, crimes envolvendo narcotráfico, como é que são os crimes, na verdade, contra a mulher? Como é que é a violência doméstica? A senhora poderia explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim.
Relativamente à maior quantidade de crimes, de facto, é contra o patrimônio. Mas os crimes sexuais não ficam de fora. É mesmo? É assim, sobretudo de crianças. Os furtos e os roubos, acho que dominam. Temos muitos homicídios também. Relativamente à violência doméstica, tenho aqui presente uma estatística de 2020, quando a pandemia estava muito forte, em que num trimestre, acho que foi no terceiro trimestre de 2020, morreram 19 mulheres vítimas de crimes de violência doméstica. E, fazendo as estatísticas, por dia, 11 mulheres eram vítimas de violência doméstica. Nossa, isso durante a pandemia, quando Sim. a pandemia estava mais forte. Exatamente. Portanto, essa é a estatística que tenho. Não tenho assim dados muito atualizados, mas de facto a violência doméstica é um problema que preocupa muito o governo angolano. Tanto que nós temos uma lei de violência doméstica, Sim. criminaliza este crime, esta prática, e, portanto, com base nesta lei, a violência doméstica é um crime público. Entendi. Vocês têm um juizado ou uma vara especializada com a competência para a violência doméstica e familiar contra a mulher e contra as crianças, eventualmente? Bom, relativamente às crianças, essas questões são tratadas no julgado de menores, que é um órgão especializado para resolver essas questões das crianças. E relativamente à violência contra a mulher, essas questões são julgadas na sala criminal, mas nós temos uma secção específica que só atende casos de violência doméstica, por causa da celeridade e mesmo da especificidade em si desta questão. Nessa vara especializada, ou nessa seção especializada de violência doméstica, também pensam no tratamento do homem agressor? Ou somente a penalização do homem agressor? Porque a nossa lei de violência doméstica, que é a lei conhecidíssima, a Lei Maria da Penha, ela, na verdade, também tem uma pauta de criminalizar o homem agressor, mas também se preocupa em cortar esse ciclo da violência. E para cortar esse ciclo da violência, é muito importante que você trate o homem agressor, ao mesmo tempo em que você dê possibilidades à mulher agredida, à vítima de violência doméstica, para que ela possa viver sozinha, para que ela possa trabalhar, para que ela possa se sustentar. Senão o ciclo se perpetua. Se a mulher não sai de casa ou não tem para onde ir, esse ciclo de violência se perpetua. Então, o que eu quero saber é o seguinte: nessas salas especiais com competência de violência doméstica, pensa-se no tratamento do homem agressor? Sim, pensa-se. Não temos lá o especialista no tribunal. Entendi. Mas nós temos em Angola centros de aconselhamento familiar que velam por essas questões. O juiz, ao analisar um processo, depois, no fim, pode obrigar o agressor a recorrer ao centro de aconselhamento. Entendi. E a mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem um abrigo onde ela possa se sentir protegida, onde ela possa ser recebida? Se uma mulher, nós, por exemplo, se a mulher aparece numa delegacia, numa DEAN, delegacia de mulheres especificamente, dizendo que foi agredida e que não tem um lugar para onde ir, ela é encaminhada para um abrigo. Como é que são esses abrigos lá em Angola? Eles existem? Não tenho consciência que sim, mas nunca ouvi falar. Porque essa é uma questão, sim. não é? Não sei se eu você sei concorda que comigo. Concordo plenamente, mas eu acredito que não tem centros especializados. Mas, portanto, o juiz tenta criar
uma forma qualquer de proteger essa mulher. Também não deixa desprotegida. Se calhar cria condições para que ela fique em casa de um familiar, longe do agressor. Mas casas assim especificamente para esse fim não tenho conhecimento. No tocante aos crimes contra o patrimônio, que tipo de crimes aparecem mais? Com violência ou sem violência? Está equilibrado, aparece tanto com violência como sem violência. É? Sim, E com uso de arma de fogo? Com o uso de arma de fogo, sem uso, com facas. Porque aqui no Brasil nós efetivamente temos um índice de crimes contra o patrimônio que é bem elevado, principalmente nas grandes cidades. Né? Em Angola temos esse problema também. A senhora, agora, nessas 2 semanas que esteve aqui conosco, conheceu um dos projetos, vamos dizer assim, pelos quais o tribunal tem nutrido um grande carinho, que foi a Justiça Itinerante. A senhora foi à Justiça Itinerante do Registro e foi também lá na Fundação Oswaldo Cruz para verificar como é que se fazia a requalificação de pessoas trans. O que a senhora achou desse trabalho do Tribunal de Justiça? Eu fiquei maravilhada. E acho que é uma experiência muito boa para ser levada para Angola. Porque em Angola nós temos esse tipo de iniciativas, mas normalmente são instituições de forma isolada. Por exemplo, a Ordem dos Advogados às vezes vai prestar consultoria jurídica. A própria direção dos registros, do registro civil e da identificação também vão registando, tratando bilhetes de identidade das pessoas que não tenham isso. Mas, como eu vi aqui, portanto, uma união de esforços entre várias instituições, se torna o processo muito célere. E fiquei maravilhada. Eu não sei se em Angola vamos conseguir implementar isso assim a curto prazo, mas mesmo que seja a longo prazo, seria uma boa experiência, a beneficiar muito, principalmente as populações mais carentes. Exatamente, que é também a nossa proposta, na verdade, né? A nossa justiça itinerante, ela tem berço constitucional. Então, ela está na nossa Constituição, de uma maneira muito ampla, de uma maneira muito aberta, né? Mas a norma constitucional, ela diz que o Poder Judiciário deverá implantar a justiça itinerante. E depois tem algumas resoluções, agora uma recente do CNJ, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça, exatamente sugerindo que os tribunais façam isso. Eu acho que isso pode ser uma pauta de trabalho conjunta, né, entre o nosso tribunal aqui do Rio de Janeiro, entre a escola e o Tribunal Supremo de Angola. Né? Eu posso lhe pedir que seja a embaixadora da EMERGE junto ao Tribunal Supremo? Com muito gosto eu seria. Tá? Eu vou levar ou seja, vou no meu relatório colocar nas recomendações, com certeza, e se for de vontade dos superiores hierárquicos, não é? Serei embaixadora com muito gosto. Ah, que bom. E eu estarei também super disponível para ir a Angola e tirar dúvidas, se for o caso, né? Porque, na verdade, cada um dos estados do Brasil tem uma ampla liberdade de implementar a sua justiça itinerante ao sabor e de acordo com as necessidades dos seus tribunais. Não seria diferente em Angola, né? Mas eu também teria muito prazer em voltar a Angola, porque confesso que, na verdade, o curto tempo que passamos lá, e passamos 5 dias, mas foi um tempo absolutamente curto para conhecer bem o país. Conhecemos muito do Poder Judiciário, conhecemos a escola de vocês, uma escola super bem organizada, mas confesso que ficou aquela curiosidade, aquele desejo, claro, de conhecer mais alguma coisa, porque realmente não tivemos tanto tempo disponível, né?
Então, nós ficaríamos muito contentes e nos interessamos muito, particularmente, por esses tribunais do interior, por esses tribunais onde estão essas autoridades locais, os SOBAs, né? Como você referiu muito bem, né? Nós aguardaremos por vocês com muito gosto. Então, certamente nos anos que virão voltaremos muitas vezes. Mas vamos falar mais um pouquinho do que, vamos dizer, lhe impactou, ao lado da justiça itinerante, que já sabemos, o que mais lhe impactou, o que mais a senhora achou de curioso, interessante, bom, ou não tão bom, na verdade, nessa sua visita ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Pelo pouco também, a senhora ficou muito mais tempo no Rio de Janeiro do que eu fiquei em Luanda, na verdade, mas o que a impactou? Quais são as suas impressões sobre a sociedade brasileira? Foi a primeira vez que a senhora veio ao Brasil? Primeira vez, sim. A primeira vez. Então, o que lhe impactou na sociedade brasileira, pelo pouco que a senhora viu, e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Bom, relativamente ao povo brasileiro, nem tenho palavras. É um povo muito caloroso. Fomos aqui muito bem recebidas por todas as pessoas, pelos desembargadores, pelos juízes, por todos os servidores. Fomos muito bem recebidas. Nós gostamos também muito de ver a dinâmica do Sejusc. Da mediação e da conciliação. Exatamente. Que interessante. É que é um pouco diferente do que acontece em Angola. Sim. Em Angola, nós temos um centro de resolução de conflitos que não pertence ao Poder Judiciário, pertence ao Poder Executivo, depende do Ministério da Justiça e funciona diferente do que funciona aqui. Não estão envolvidos juízes, magistrados, mas de uma forma geral são advogados e outras pessoas de outras sensibilidades. Também ficamos muito comovidas. Fora a própria Emerge. Impressionante a quantidade de cursos que vocês têm. Os formadores, os diretores, a diretora. Também fiquei muito bem impressionada com a Escola de Magistratura Judicial do Rio de Janeiro. E ela está de portas abertas aos colegas angolanos. Exatamente. O vosso site, a pessoa entra para ali e não quer sair mais. Que bom, que bom, que bom. Essa repercussão positiva, essa sua posição positiva também é muito importante para nós, né? Porque é uma pessoa absolutamente isenta, que nada conhecia praticamente da escola, né? E que, tendo vindo ao Brasil exatamente, ao Rio de Janeiro, exatamente para nos conhecer, para conhecer o nosso trabalho, está levando uma boa impressão dessa escola judiciária, né? Isso é realmente muito importante. Então, a senhora está me dizendo, só para arrematar, o Poder Judiciário em Angola não pratica a mediação e a conciliação nas salas de audiência. Isso é feito por um órgão do Ministério da Justiça? Sim, assim, a mediação e conciliação como tal, não. Pode, numa audiência de julgamento, tentar conciliar as partes. Entendi. Mas não por via de um mediador. Agora, a conciliação e a mediação é mesmo feita pelo Centro de Resolução de Conflitos, que é adscrito ao Ministério da Justiça. Entendi, entendi. Desembargadora Cláudia, o nosso tempo está acabando. Foi uma felicidade muito grande podermos ter essa conversa mais próxima, aqui no ambiente da nossa biblioteca da Emerge, que é também a biblioteca do Tribunal de Justiça. Eu queria lhe pedir, se a senhora tivesse que deixar assim, uma palavra de incentivo aos jovens angolanos e aos jovens brasileiros que queiram ingressar na magistratura de carreira, seja em Angola, seja no Brasil. Qual o conselho que a senhora daria a esses jovens? O que a senhora diria de uma palavra de incentivo? O que a gente pode deixar como mensagem para os angolanos e para os brasileiros? Beleza. Bom, dizer que a magistratura é uma área muito bonita e
mas que precisa de muita entrega. Só tem que ser entregado de corpo e alma. Estudar, estudar, estudar. Estudar, 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 para poder atingir a excelência, porque nas faculdades só nos dão as ferramentas. Então, nós temos que ter uma luta diária e incessante para nos tornarmos excelentes profissionais. Desembargadora Cláudia, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu tempo, pela sua generosidade. A todos que estiveram conosco até agora, muito obrigado. Esse é o programa Diálogos na Emerge, Sextas na Emerge, Diálogos com o Poder Judiciário. Nós estamos no canal do YouTube e no site da Emerge. Acessem também o nosso site, que teve aqui uma apreciação crítica extremamente positiva. Naveguem pela Emerge, venham para a Emerge. Obrigado a todos e todas.